Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais uma edição do seu Jornal Foco do Brasil, sempre o compromisso com a verdade. Acompanhe agora as notícias desta edição. Um dia depois do mundo ver o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nervoso, ordenando ataques no leste da Síria, o presidente Jair Bolsonaro teve mais uma agenda muito feliz no nordeste do Brasil, desta vez no Ceará. Pela manhã, o presidente Bolsonaro desembarcou no aeroporto de Parnaíba, no Piauí, próximo ao local de destino, onde conversou com apoiadores. Do aeroporto, a comitiva presidencial partiu em 2 helicópteros para Tinguá, no Ceará. E repercutiu, que o governador do Ceará, que é do PT, não quis ir a este encontro com o presidente Jair Bolsonaro. O governador não quis causar aglomeração, garantindo que tem todo o respeito ao presidente. Foi então que o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, rebateu as críticas feitas pelo governador do Ceará, Camilo Santana. Lorenzoni, integrante inclusive da comitiva do presidente, defendeu que as pessoas estão indo voluntariamente ao encontro do presidente e sugeriu que Camilo não é amado pela população cearense. Talvez o problema do governador é que ele não é amado pela população do Ceará, repercutiu Onyx Lorenzoni. No Ceará, uma multidão recebeu o presidente Jair Bolsonaro. Na praça central da cidade de Tianguá, Bolsonaro assinou a ordem de serviço da obra da travessia urbana de Tinguá, na BR-222, quando ele, o ministro Tarcísio e outras autoridades discursaram. Aos políticos que me criticam, sugiro que façam o que eu faço. Tenho um prazer muito grande de estar no meio de vocês. Dizer a esses políticos do Executivo que eu mais ouvi por aqui é: presidente, eu quero trabalhar. O povo não consegue mais ficar dentro de casa. O povo quer trabalhar. Esses que fecham tudo e destroem empregos estão na contramão daquilo que seu povo quer. Não me critiquem. Vá para o meio do povo, mesmo depois das eleições. Porque durante as eleições é muito fácil. Eu quero ver é depois. O nosso governo tem um carinho muito especial por todos no Brasil. Não me vão fazer desistir, porque afinal de contas, eu sou imbrochável. Tenho certeza, quando deixar meu governo, entregarei um Brasil, apesar da pandemia, muito, mas muito melhor do que aquele que recebi em janeiro de 2019. Vale o que nós fazemos, não o que falamos. O que fazemos vale muito mais do que palavras. E eu tenho comigo, graças a Deus, um grupo de ministros que nos fazem cada vez mais nos orgulhar. Com uma equipe competente, com a ajuda do Parlamento brasileiro, nós vamos vencer os desafios e cada vez mais proporcionando a todos dias melhores. Acredito em Deus, acredito no povo brasileiro, que nós sim teremos como fazer um bom governo para todos vocês. Muito bem, e na parte da tarde, o presidente Bolsonaro e a comitiva seguiram para Fortaleza, onde visitaram a duplicação da BR-222 e também o anel viário de Fortaleza. Meus amigos, é sempre uma satisfação voltar aqui para o nosso Ceará. A campanha de 18 e eleição começou aqui no Ceará com um grande amigo, o Alex Ceará, que está aqui do meu lado, o qual eu agradeço de público toda a força naquele momento. Dizer a vocês, como disse o capitão Wagner, nós sabíamos que não seria fácil, mas os inimigos podem ter certeza de uma coisa: nós não nos entregaremos. Estamos aqui hoje
apresentando uma parte de um serviço feito pelo nosso ministro Tarcísio, da infraestrutura, como vocês podem notar, um serviço de qualidade, coisa que nunca teve aqui no Ceará. Aqui de governos anteriores, tínhamos sim desvio de dinheiro público e obras mal feitas. Essa época acabou. Eu agradeço então a todos vocês pelo apoio, pela consideração e pela confiança que depositam em nós, acreditando que nós podemos mudar o destino do Brasil. Estamos certos disso. Como disse o Wagner também, a pandemia nos atrapalhou bastante, mas nós venceremos esse mal, pode ter certeza. Agora, o que o povo mais pede, e eu tenho visto, em especial no Ceará, é trabalhar. Essa politicalha do fica em casa, a economia a gente vê depois, não deu certo e não vai dar certo. Não podemos dissociar a questão do vírus e o desemprego. São dois problemas que devemos tratá-los de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. E o povo assim o quer. O auxílio emergencial vem por mais alguns meses e daqui para frente, o governador que fechar seu estado, o governador que destrói emprego, ele é que deve bancar o auxílio emergencial. Não pode continuar fazendo política e jogar para o colo do presidente da República essa responsabilidade. No mais, trabalhamos em todas as frentes para melhorar a vida de vocês, brasileiros. Vocês que pagam os impostos e vocês que têm que ter a contraprestação desse serviço. Então, a todos do Ceará, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, pela acolhida. E o Ceará não será esquecido por nós. Muito pelo contrário, o cearense mora em nosso coração. Muito obrigado a todos. E a viagem de Lula a Cuba, há poucos dias, foi a mais cara de um ex-presidente em 2020. O jornalista Lúcio Vaz, da Gazeta do Povo, destacou o passeio socialista de Lula, pago com o dinheiro do pagador de impostos. Sim, bancamos a viagem do ex-presidente e ex-presidiário. Lula foi para Cuba para participar das gravações de um documentário sobre a América Latina. 5 dias depois, atestou positivo para a Covid-19. A viagem, de 30 dias, custou R$ 163 mil aos cofres públicos em diárias e passagens aos assessores. 9 integrantes da comitiva foram contaminados. Em função disso, as gravações foram adiadas para outra data. Segundo o jornalista, a aventura em Havana representou quase 40% das despesas de Lula com viagens no ano passado e 20% do gasto dos 6 ex-presidentes da República com deslocamentos no ano da Covid-19. Um total de R$ 770 mil pagos por nós. Em 2019, essa despesa chegou a R$ 1.200.000. E isso com Lula preso. Em 2020, com o petista já solto, ele também esteve em Roma, Paris, Berlim, Genebra, gastando R$ 357 mil em viagens internacionais. Incluindo as nacionais, os gastos chegaram a R$ 423 mil. E não vai sozinho não, né? Nessa viagem para Cuba, por exemplo, 3 integrantes da equipe receberam um total de 90 diárias no valor de R$ 156 mil, uma média de R$ 1.700. Cada um recebeu entre 50 e 54 mil no tour europeu, onde Lula recebeu homenagens e teve encontros com políticos e intelectuais durante 11 dias no final de fevereiro. Cada diária de assessores e seguranças custou R$ 2 mil. As despesas de 8 servidores com diárias e passagens chegou a R$ 136 mil, incluindo os gastos da ex-presidente Dilma Rousseff, que também esteve em Paris. O roteiro custou R$ 177 mil ao contribuinte, ou seja, a você. E não basta fazer o povo de trouxa enquanto está lá em cima, né? A farra continua depois. Para quem não sabe, os ex-presidentes têm direito a 8 servidores públicos, incluindo assessores, seguranças e motoristas. Passagens aéreas, diárias, cartão corporativo, carro oficial e combustível, como prevê a Lei 7.474 de 1986. 2 assessores ocupam cargo com salário de R$ 13.600. O gasto médio anual de um ex-presidente chega a R$ 1 milhão.
e essa despesa já superou os 60 milhões de reais. Lúcio Vaz lembrou que o presidente Jair Bolsonaro, quando era deputado, chegou a apresentar um projeto de lei para revogar essa lei 7.474, mas depois de eleito, o jornalista destacou que o presidente não tocou mais no assunto. Ainda dá tempo, hein, presidente? Olha, vale lembrar que todos esses gastos, eles são pagos pela Presidência da República, ou seja, com o dinheiro público, ou seja, nós, né, gente? Nós que pagamos essa conta. Aí eu fico imaginando aqui você aí pagando tudo isso e reclamando do preço da gasolina, preço do arroz, o preço da escola das crianças, do aluguel. Olha, eu estou começando a achar que você é uma pessoa mão de vaca, viu? Muquirana, sovina. Não dá, né, minha gente? Você reclama, mas tem dinheiro para pagar todas essas mordomias? Há quem defenda que os ex-presidentes prestaram serviço ao país e que merecem, sim, alguma contrapartida por esse serviço prestado. Mas aí, você pagar por todas essas mordomias, por presidente impeachmentado, por presidente que já foi preso, que meteu a mão, que roubou o povo brasileiro, aí já é demais, né? Usar uma suposta cultura ou arte para atacar o presidente da República é algo politicamente correto? Não é um crime, não? Atacar o presidente da República? Ainda mais quando se deseja a morte do presidente? O que você acha? É o que está sendo polemizado em relação a um grupo carioca de teatro que estreará no dia 6 de março a peça Precisamos Matar o Presidente. Isso mesmo que você ouviu. O nome parece e deve ter sido escolhido com o objetivo claro de atacar o presidente Jair Bolsonaro. O espetáculo, assim como qualquer outra arte, nasce de uma necessidade. A pandemia acabou unindo todas essas necessidades. Somada à necessidade, surgiu o descaso do governo atual, que ainda transformou cada artista em inimigo do Estado, disse o diretor da obra. O secretário nacional de Fomento à Cultura do governo federal, André Porciúncula, rebateu, por sua vez, usando as redes sociais para denunciar que a peça teatral é mais um convite para matar o presidente da República. Eis o tipo de peça que uma elite militante doentia, agora desesperada com a perda do dinheiro público, promoveu na cultura nas últimas décadas. O resgate cultural será lento e trabalhoso, mas devolveremos à cultura a sanidade dos valores do homem comum, publicou Porciúncula. Repercutiu a informação dada pelo presidente Jair Bolsonaro durante sua live semanal que o valor do novo auxílio emergencial, a ser proposto pelo governo, será de R$ 250. O benefício, segundo ele, deve começar a ser pago ainda em março por um período total de 4 meses. A princípio, o que deve ser feito? A partir de março, por 4 meses, R$ 250 de auxílio emergencial. Então é isso que está sendo disponibilizado, está sendo conversado ainda, em especial com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Porque a gente tem que ter certeza de que o que nós acertarmos vai ser em conjunto. A expectativa, segundo o presidente, é que os 4 meses complementares de auxílio possam fazer a economia pegar de vez. Nossa capacidade de endividamento está, acredito, no limite. Mais 4 meses para ver se a economia pega de vez, pega para valer, afirmou Bolsonaro, que também anunciou que o governo, e essa é uma notícia bem importante, deve lançar em breve um programa de adiamento, refinanciamento e parcelamento de impostos e contribuições tributárias, refis para o setor de bares e restaurantes. Está na iminência de publicar o refis do pessoal aí dos bares e restaurantes, pessoal que está numa situação bastante complicada, disse o presidente. Com mais de 1 milhão, de estabelecimentos em todo o país, que empregam cerca de 6 milhões de pessoas, esse setor de bares, restaurantes, teve queda de 70% nas vendas ao longo do ano passado. Decisiva, então, o apoio, esse incentivo, essa facilidade, tanto do auxílio emergencial para o povo, que precisa de uma maneira geral, e também esse apoio, refinanciamento, facilitadores para a questão do setor de bares e restaurantes.
E, inclusive, decisiva para o auxílio, a PEC emergencial novamente teve votação adiada no Senado. O plenário do Senado decidiu adiar para terça-feira a apresentação e análise do relatório da PEC emergencial, que já deveria ter ocorrido, e sendo assim, a votação mesmo começa somente na quarta-feira. Relator e o governo cederam após pressão dos partidos de oposição que ameaçaram forçar a passagem da PEC pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ. A PEC autoriza o governo federal a restabelecer o auxílio emergencial, excluindo a sua despesa do teto de gastos para o ano de 2021. Em contrapartida, ela também estabelece uma série de regras fiscais que têm causado polêmica, como o fim dos investimentos mínimos anuais em educação e também na saúde e o congelamento dos salários de servidores públicos. O requerimento para tirar a PEC do plenário ele foi apresentado pelo senador Paulo Rocha, que pediu uma discussão mais aprofundada na CCJ, que foi instalada nesta semana. Com isso, o relatório do senador Márcio Bittar seria apresentado primeiro à comissão, em vez de ir à votação no plenário. O líder do governo na casa, senador Fernando Bezerra, pediu que o relatório fosse lido ainda ontem, quinta-feira, mas adiantou que uma nova versão seria apresentada na semana que vem para contemplar novas emendas que foram apresentadas pelos senadores. Segundo Bezerra, o esforço é para trazer uma proposta final na próxima segunda-feira, dia 1º de março. É uma última proposta, na realidade, fruto de todas as preocupações que foram expressas por diversos senadores. O líder do governo no Senado disse ainda que o relatório atual, ele precisa sim ser lido, porque foi um trabalho que o senador Márcio Bittar fez ao longo dos últimos dias. Por conta das dúvidas em relação ao apresentado no relatório atual, os líderes partidários preferiram liberar as suas bancadas na votação do requerimento do senador Paulo Rocha. O senador Isalci Lucas, por exemplo, ele disse acreditar que o fim do piso de gastos com educação e saúde, um dos itens mais criticados em plenário, será removido no novo relatório. Segundo ele, não faria sentido apresentar um relatório defasado aos senadores. Portanto, atenções voltadas para a próxima semana, na expectativa de que o relatório já ajustado seja apresentado e que a votação da PEC emergencial, enfim, aconteça. Gente, e como tudo está relacionado à pandemia hoje em dia, além desse assunto da PEC emergencial do auxílio, temos um ano agora do primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil. E também faremos um ano do primeira parcela do pagamento do auxílio emergencial em breve, não é? No ano passado. E agora o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, alertou sobre uma fase mais grave da pandemia de coronavírus, como estamos vendo em muitos estados, momentos desafiadores mais do que nunca nesse período da pandemia, com aumento de casos e internações por todo o Brasil. E o Pazuello emitiu esse alerta. Em reunião com representantes de secretarias de saúde de estados e municípios, Pazuello declarou: na nossa visão, estamos enfrentando a nova etapa dessa pandemia. Tem hoje o vírus mutado, ele nos dá 3 vezes mais a contaminação. O general afirmou com preocupação que o avanço da doença pode surpreender gestores de saúde. Não está centrado apenas no norte e nordeste. Precisamos estar alertas e preparados, disse ele. E você viu, né? São Paulo. Como previsto, o aumento da cobrança do ICMS, não é, para carros 0 km no estado de São Paulo, determinado pelo governador João Dória, dando resultado já foi repassado para os consumidores. Agora as tabelas com os preços sugeridos pelas fabricantes têm 2 valores diferentes. Um para as concessionárias paulistas e o restante para os demais estados do Brasil. Imposto de caráter estadual e uma das principais fontes de arrecadação dos governos, o ICMS cobrado para veículos 0 km em São Paulo passou por 2 alterações no final do ano passado. Inicialmente, o conjunto de medidas do pacote de reajuste fiscal do estado de São Paulo havia determinado, não é, final de outubro ali, que a cobrança do imposto de carro 0 km passaria de 12% para 13,3% a partir de 15 de janeiro.
Mas João Dória não ficou contente, não. No último dia de 2020, ele anunciou um novo decreto afirmando que a alíquota passaria para 14,5% a partir do dia 15 de abril. Com isso, os carros mais vendidos já sofrem alterações em seu preço final para o consumidor paulista, pagando o preço. Ao mesmo tempo que o ministro Marcos Pontes se recupera da perda de sua irmã nesta semana, ele vive uma outra situação, dessa vez positiva, com a contagem regressiva para o lançamento do satélite Amazônia 1, na madrugada deste domingo, dia 28. O satélite, com produção e operação totalmente nacional, será enviado ao espaço com uma missão bem definida: acompanhar de perto a Terra, mas em especial a região amazônica. O lançamento é parte da missão Amazônia, que, segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tem o objetivo também de monitorar áreas desmatadas agrícolas e até desastres ambientais. O lançamento no domingo será feito pela Agência Espacial Indiana a 1h54 de Brasília. O presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura, que acompanha a comitiva na Índia, disse que o momento é de expectativa e também de projeção do Brasil. E ainda, gente, na área de ciência, tecnologia, comunicações, outra notícia interessante: as capitais estaduais já devem ter 5G funcionando em julho de 2022. Cálculos preliminares feitos pela Anatel indicam que a implantação do 5G trará 80 bilhões de reais em investimentos para o Brasil. A agência reguladora aprovou o edital para o leilão da 5G. Agora o documento será analisado pelo Tribunal de Contas da União, inclusive com a participação da grande gigante da área chinesa, não é? A previsão é que o certame seja realizado no fim do primeiro semestre. O presidente da Anatel, Leonardo de Moraes, afirmou que os cálculos apontam que o valor a ser pago pelas vencedoras será de até 35 bilhões de reais, sem as contrapartidas. E será realmente um salto significativo na qualidade da internet móvel no Brasil, e a sugestão do governo e uma exigência do governo é que esse salto de qualidade proporcione a internet 5G nas rodovias do nosso país para facilitar a vida dos nossos caminhoneiros. Desde quando eu assumi o Ministério, em 18 de junho de 2020, eu disse que queria fazer o leilão de 5G no primeiro semestre desse ano. E naquele momento estávamos vivendo uma pandemia, como estamos até hoje, mas os serviços estavam praticamente todos paralisados, testes de campo, e ali a previsão inicial era dezembro do ano passado, e a gente estava praticamente com um ano perdido. Mas era um desafio muito grande realizar no primeiro semestre, mas devido à celeridade da Anatel, o Tribunal de Contas, que se antecipou, montou um GT do 5G também para ir para a nossa viagem. A nossa missão do 5G fez com que eles pudessem sanear todas as dúvidas que eles tinham em loco com as empresas e que eles prometeram para mim que iam reduzir o prazo de 150 dias para até 60 dias. Então, nós teremos condições de cumprir o prazo e fazer com que o Brasil possa realizar logo o seu leilão. Isso é um marco para o desenvolvimento do país, né? É o padrão tecnológico mais elevado para os serviços móveis. Eu falo muito, aprendi isso durante os 8 meses, principalmente na viagem, que o 4G ele foi feito para as pessoas. Ele veio com áudio, com vídeo, FaceTime, e foi um serviço que ajudou muito essa interação entre pessoas. O 5G ele vem para as empresas, ele vem para as indústrias. As indústrias vão dar um salto de qualidade jamais visto. Não é apenas só o aumento de 100 vezes a velocidade, é a conexão com toda a empresa, com toda a cadeia produtiva. Você vai conseguir eliminar desperdício, você vai conseguir fazer com que a sua empresa consiga, desde
da sua produção até o ponto de venda. Um exemplo, falando sobre conectividade rural, você vai conectar praticamente toda a sua cadeia produtiva, toda a supply chain. Então, vai ser uma mudança muito significativa. E sem falar na transformação digital da economia, que serão mais de trilhões de reais que nós teremos nos próximos anos por causa do 5G, que nós também colocamos no leilão, levar a internet para todas as localidades acima de 600 pessoas, isso é de fundamental importância. A migração, ao invés da mitigação, para que a gente possa ter uma solução eterna e efetiva, se a gente pode realmente realizar um serviço que vai resolver de uma vez por todas, porque a gente colocar um filtro para mitigar, e eu acho que é importante, com o tempo, a gente vai conseguir limpar a faixa, e vai ser mais um ativo da Anatel. Então, são pontos importantes. Eu até estou fazendo um estudo. No Ministério, a gente está fazendo, através do GESAC, levando internet para todas as escolas rurais. Já são mais de 10 mil escolas. E a gente estava conversando na sala do presidente que, com essa entrega de levar para as localidades acima de 600 habitantes, mais o programa nosso de internet Wi-Fi Brasil, nós iremos fazer um levantamento para saber quantas escolas ainda ficarão de fora, e a gente vai lançar um programa, se tiver algum recurso arrecadatório ou um programa do Ministério, para que a gente possa levar conectividade para 100% das escolas do Brasil. Você viu a confusão aí envolvendo o jogador Casagrande contra a ex-jogadora de vôlei Ana Paula? Pois é, após ser alvo de duras ofensas por parte de Walter Casagrande, ex-jogador de futebol, a ex-jogadora de vôlei Ana Paula Henkel afirmou que irá processar o comentarista esportivo. Casagrande divulgou uma carta, deu um bafafá, muito o que falar, depois que divulgou essa carta em seu blog no Globo Esporte, na qual mexeu com a Ana Paula, chamou a ex-atleta de intragável, arrogante e prepotente por causa dos posicionamentos conservadores dela, posicionamentos alinhados aos do governo federal. Ela é uma apoiadora do presidente Bolsonaro e por isso foi criticada fortemente, entrou de sola aí o jogador Casagrande contra a jogadora de vôlei. No programa Pingo nos Is, da Rádio Jovem Pan, Ana Paula afirmou que Casagrande tenta distorcer suas opiniões. A gente tem que colocar os pingos nos is, é muito importante esclarecer algumas coisas que hoje já estão tentando. Há uma tentativa de distorção. Ao longo do tempo, em momento algum, ataquei a honra e a imagem de ninguém. Nunca fui à página de ninguém, seja no Facebook, Instagram ou Twitter, para ofender aquela pessoa ou mesmo discordar veementemente, atacando a honra de alguém, explicou Ana. A ex-atleta disse ainda que o comentarista levou a questão para o lado da ofensa. Faço o meu trabalho de forma lícita, honesta, seguindo as leis brasileiras e a Constituição Federal, disse Ana Paula. Falo com minha audiência nas redes sociais e com a nossa audiência aqui. E aí entrou críticas de Casagrande no campo das ofensas, da injúria, da calúnia e da difamação. E agora minha conversa com ele vai ser das redes sociais e vai ser também no judiciário, garantiu Ana Paula, que vai levar a confusão para um eventual processo contra Casagrande. Vimos que o governo federal exonerou Alexandre Ribeiro Pereira Lopes do cargo de presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, autarquia federal, não é, vinculada ao Ministério da Educação, que entre as atribuições coordena e executa o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E também, segundo o que está sendo especulado, o governo deve alterar o comando da Secretaria de Comunicação do governo, substituindo ele, que é bem conhecido, está aí com Bolsonaro desde o princípio, Fábio Van Garten, pelo almirante Flávio Rocha, que hoje comanda a Secretaria de Assuntos Estratégicos. Rocha deve acumular as duas funções, ou seja, assume o lugar do Fábio e mantém também a sua atual posição. Muita gente comentando sobre Maia sempre nas planilhas da Odebrecht, o apelido do ex-presidente da Câmara nas planilhas, né?
Agora, a Procuradoria-Geral da República, sem citar o apelido, mas pediu o arquivamento de uma denúncia envolvendo pagamentos feitos pela Odebrecht ao ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ao seu pai, o vereador do Rio, César Maia. A solicitação foi enviada à Corte, após a PGR considerar não haver provas para a apresentação de uma denúncia. As investigações foram concluídas pela Polícia Federal em agosto de 2019, mas o órgão imputou os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral a Rodrigo Maia e a César Maia. No entanto, a PGR discordou do relatório. Em manifestação, a Subprocuradoria-Geral da República, ela apontou, a Lindora Araújo, que é subprocuradora, apontou que, apesar de a narrativa dos colaboradores apontar para a prática dos crimes de corrupção passiva, de lavagem de dinheiro e de falsidade ideológica eleitoral, não foi possível identificar outros elementos probatórios aptos a corroborar o que foi narrado pelos colaboradores. Quer dizer, o processo ali não foi bem embasado, muito embora haja pontos dos autos que não foram devidamente esclarecidos, como a existência, sim, de lançamentos nos sistemas de contabilidade paralela da Odebrecht, envolvendo Rodrigo Maia e César Maia, que não foram coletados nestes autos, elementos inclusive de prova que confirmem a efetiva entrega dos numerários ali apontados, diz a procuradora. Ainda há um outro inquérito contra Rodrigo Maia, tramitando na Corte. As investigações tratam de pagamentos também da OAB por supostas vantagens no Congresso Nacional. Rodrigo Maia se escapou de um, mas ainda tem outro, mas muita gente questionando tudo isso ainda. Também envolvendo agora um amigo de Maia e do DEM, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele recebeu carta branca, segundo dizem por aí, do DEM para trabalhar por sua candidatura à presidência da República em 2022. O que você acha? De acordo com a época, porém, o ex-ministro sabe que há um grande risco do partido apoiar o presidente Jair Bolsonaro no ano que vem para a reeleição. Mandetta participou de um encontro nesta semana com integrantes da cúpula do DEM em Brasília. O partido entende que ele tem um capital político importante e garante que ele será prestigiado. Quer dizer, Haddad já colocou o bloco na rua, meio para proteger Lula por enquanto. Agora vai Mandetta tentar um lugar ao sol na posição de eventual candidato em 2022. É a vida de Sérgio Moro, cada vez mais enrolada, mais complicada. Agora o Tribunal de Contas da União, TCU, determinou que a empresa Álvares e Marçal, administradora judicial das empresas do grupo Odebrecht, explique em detalhes como contratou Sérgio Moro para sua equipe. O ministro do TCU, Bruno Dantas, considerou a contratação de Moro, no mínimo, peculiar e constrangedora. Diz ele ser necessário afastar a hipótese do ex-ministro e ex-juiz estar sendo remunerado por informações privilegiadas que possa repassar sobre processos envolvendo a Odebrecht e ameaçou bloquear os repasses de recursos para a empresa. Dantas acatou os argumentos do Ministério Público Federal junto ao TCU, apontaram o eventual conflito de interesses. De acordo com o procurador Lucas Rocha Furtado, Moro, em sua atuação na Operação Lava Jato, pode ter contribuído para a situação de insolvência da empresa e agora estaria ganhando dinheiro ao trabalhar em seu processo de recuperação. Em seu pedido de esclarecimentos, o procurador relatou o suposto conflito de interesse do agente que, em um primeiro momento, atuou no processo judicial, com repercussões na esfera econômica e financeira da empresa e que, posteriormente, agora ofere renda, ainda que indiretamente, no processo de recuperação judicial para o qual seus atos podem ter contribuído. Complicou a vida da empresa pelo trabalho na justiça e agora está ajudando a recuperá-la. Ao despachar sobre o pedido do MP, o ministro do TCU, Bruno Dantas, afirma que considera gravíssimos os fatos narrados pelo procurador. Vai dar muito pano para manga isso ainda. Já a Advocacia Geral da União disse que não há irregularidade em outra situação. Não há infrações ilegais na indicação do general Joaquim Silva e Luna para presidente da Petrobras. A manifestação atende à determinação do juiz da 7ª Vara da Justiça Federal da 1ª Região em Belo Horizonte, o André Prado de Vasconcelos, que havia dado 72 horas para a União se manifestar sobre o assunto.
A determinação do juiz federal foi motivada por um pedido de liminar feito por advogados para impedir a saída do atual presidente e a posse do general. A AGU disse que as alegações dos autores não passam de conjecturas e ilações desprovidas de qualquer elemento fático, robusto, prestando-se apenas para contribuir para um ambiente de conflagração política, especulação no mercado de capitais e insegurança jurídica que se formou em torno de uma escolha legítima de substituição de um membro do Conselho de Administração da Petrobras. Detalhe, Lula trocou não sei quantas vezes aí o presidente da Petrobras, ninguém questionou. Depois a Dilma, enfim, todo mundo trocou de boa. Bolsonaro indicou agora a parte da mídia cair de pau, a oposição caindo de pau, e agora a verdade dos fatos. Nada, absolutamente nada de irregular nessa indicação. A Justiça Federal recebeu a denúncia contra Guilherme Boulos, do PSOL. É o triplex, já deu problema para Lula, agora está dando problema para Boulos, o triplex agora de Boulos. Eles são acusados, Boulos e mais 2 pessoas, acusados de invasão ao triplex do Guarujá, em São Paulo. Agora o político é réu por causa do ato ocorrido em abril de 2018, quando ele foi lá para protestar em relação à prisão de Lula, não é? A decisão de receber a denúncia do Ministério Público Federal foi tomada pela juíza da 6ª Vara Federal de Santos. Em despacho, a juíza afirma que a acusação do Ministério Público veio acompanhada de peças informativas que demonstram a existência de justa causa para a persecução penal. O triplex dando dor de cabeça para Boulos, lembrando aqui, inclusive, de Lula, aí dos processos, né? De repente, daqui a pouco, o Lula é absolvido, aí, cancelado o processo, mas o Boulos fica enrolado. E isso também faz lembrar que circulou agora comentários nas redes sociais em relação à conquista aí do Flamengo, não é? Vários comentários, e um deles diz o seguinte, e lembra, sabe quem? Dilma. Disseram os internautas: a última rodada do Campeonato Brasileiro consagrou a Dilma, pois o Flamengo perdeu, mas ganhou. O São Paulo ganhou, mas perdeu. O Inter não ganhou e não perdeu, mas perdeu. Prazer, José. Presente de todos. O senhor esteve lá. Bolsonaro, eu sou aqui do Gama mesmo. Eu tenho padaria lá. Vou te chamar uma hora para tomar café lá comigo. Tem padaria? Tem. Eu gosto de um sonho, pô. Faz sonho lá? Faz também. Uma Coca-Cola de garrafa em um sonho, Coca-Cola de garrafa, especialidade. cafezinho. A gente tem costura. Eu faço uma camisa pro senhor. Isso. Que bom por ter parado também. Posso fazer um para sempre aqui? Claro. Há 2 anos e 1 mês, paro sempre aqui, na ida e na volta. É um exemplo. Isso é muito bacana, porque a gente estava ali fora conversando com outros... Obrigada. O rapaz que faz a filmagem, segurança ali, e outros presidentes nunca fizeram isso, né? Então isso ganha o respeito da gente. O que acontece? É a minha maneira de ser. Outra não tem por que fugir de vocês. E outra coisa que ele disse é que também que quando você não pode parar, o que você avisa. É coisa rara. É um sinal de respeito Uma, também vezes, com as não pessoas. pode parar, não pode parar aqui. Coisa que... Você faz com vontade as coisas, Acontece. você vai. É gratificante, né? Desde meu tempo de garota, né? Depois com 15 anos no exército, não reclama de missão e vai em frente. Bola pra frente. Não vai resolver nada se reclamar. Então nós vamos pedir aí que tá aí, né? Deus acompanhe na sua missão, que não tenha obstáculos para atrapalhar, e a gente sabe que não é fácil lutar por esse nosso Brasil. E eu sou comerciante, meu primo também é, e a gente sabe das dificuldades que a gente tem para tudo, né? Tudo. E para presidente a gente sabe que não é diferente. No Brasil, no meu entender, foi uma política equivocada do fica em casa, na economia a gente vê depois. O teu ramo ainda é essencial, você não vai deixar de comer, então você continua trabalhando. Mas mesmo assim, perdeu um pouco. porque hoje a padaria ela está complicada, tem muita concorrência, né?
E aí você precisa partir para outras coisas. Então a gente faz almoço, faz café e outras coisas, e o povo, a gente precisa do povo na rua. Se não tem gente na rua, o povo não está gastando. Está atrelado a eventos também, né? Querendo ou não, padaria acaba sendo atrelado a eventos. Nos eventos tu vende. Os eventos foi o que mais perdeu. O turismo perdeu bastante também, obviamente, né? Sim. Mas os eventos... Foi o pior. O que eu conheço de pessoas que estão mais afetadas é eventos mesmo. O nome da padaria não tem que encarar, é um problema que nós tem que encarar, não adianta fugir. Não, se ficasse em casa a resolver, só ficaria aqui no Alvorada, maravilha. Com 2 milhões de lá de leite condensado no porão. Um brigadeiro de panela desse tamanho. Valeu. Obrigado. Dona Angélica era professora, residia em uma pequena cidade e dava aulas numa vila próxima. Não era considerada uma pessoa equilibrada em razão do seu comportamento, que parecia um tanto esquisito. Os alunos da escola de 1º grau tinham-na como uma pessoa muito estranha. Eles observavam que a professora, nas suas viagens de ida e volta do lar à escola, fazia gestos e movimentos com as mãos que não conseguiam entender. E por esse motivo pensavam que ela era meio fora do juízo. Pela janela do trem, Dona Angélica fazia acenos, como se estivesse dizendo adeus a alguém invisível aos olhos de todos. As crianças faziam zombarias, criticavam-na, mas ela não sabia, pois os comentários eram feitos às escondidas. Todos, inclusive os pais e demais professores, achavam que ela realmente era uma maluca, embora reconhecessem que era uma excelente educadora. Os anos se passavam e a situação continuava a mesma. Várias gerações receberam da bondosa e delicada professora ensinamentos valiosos e abençoados. Dona Angélica era uma pessoa de boas maneiras, calma e gentil, mas não muito bem compreendida. Envelhecia então no exercício do dever de preparar as crianças para um futuro melhor, com espírito de abnegação e devotamento quase maternal, diz a história de autor desconhecido. Certo dia em que viajava para sua querida escola, com diversas crianças na mesma classe do trem, movimentava como sempre as mãos para fora da janela. Os alunos sentados na parte de trás sorriam maliciosamente quando, então, Alberto, seu aluno de 10 anos, sentou-se ao seu lado e com ternura lhe perguntou: "Professora, por que você insiste em continuar com essas atitudes loucas?" "Que deseja dizer, filho?" interrogou surpresa a bondosa professora. "Ora, professora", continuou ele, "você fica abanando as mãos para os animais ou sei lá o quê. Isso não é loucura?" A professora amiga compreendeu e sorriu. Sinceramente emocionada: "Olha, quero te dizer o seguinte, meu filho. Veja minha bolsa." E então ela apontou para a intimidade da bolsa de couro. "Nota o que há aí dentro?" "Sim, senhora", respondeu Alberto. "Eu vejo que há algo aí, mas o que é isso, professora?" A professora respondeu calmamente: "É pólen de flores. São pequenas sementes. Há quase 20 anos eu passo por esse caminho, indo e vindo da escola. A estrada antes era feia, árida, desagradável. Eu tive a ideia de a embelezar, semeando flores. Desse modo, de quando em quando, reúno sementes de belas e delicadas flores do campo e as atiro pela janela. Sei que cairão em terra amiga e, acarinhadas pela primavera, se transformarão em plantas e então produzirão flores, dando cor, alegria, vida à paisagem. Como você pode perceber, a paisagem já não é mais árida. Há flores de diversos tipos e suave perfume que a brisa se encarrega de espalhar por todos os lados." Tire suas próprias conclusões. Pense nisso e semeie você também o melhor da vida por onde passar. Gratidão pela sua atenção e até a próxima edição do Jornal Foco do Brasil. E que Deus abençoe a você e a sua família.